em carneiro, recebemos cheque, recebemos moto, recebemos casa, carneiro, boi. O que você tiver aí pra gente, vale refeição, o que você só não vai se você não quiser. Amém? Glória a Deus, só tem esses 2 avisos para passar. Quando nós fomos organizar essa rede, essa última rede do ano, fiquei pedindo a Deus um tema que Ele quisesse realmente falar o coração da nossa juventude, falar algo que realmente fosse da parte dele, não da minha, não da nossa. E Deus colocou no meu coração esse tema sem filtro, né? Porque nós sabemos que hoje em dia nem tudo é o que parece. Nós sabemos que às vezes as pessoas esbanjam algo que elas não vivem. E nós vamos ver um pouco sobre o perigo que isso é na nossa vida cristã. Eu sei que muitos aqui já usaram diversos filtros aí, principalmente no Instagram. Inclusive isso virou até matéria policial, investigação policial, porque as pessoas estavam postando foto dos foragidos, da pessoa que estavam desaparecidas, as pessoas com filtro. Tinha uma mulher que estava desaparecida que o filtro não tinha absolutamente nada a ver com ela. E a foto que postaram dela desaparecida foi uma foto totalmente com filtro. A mulher era morena, estava loura na foto. Enfim, as pessoas hoje elas querem viver de aparência e esconder aquilo que elas realmente têm. Por isso que Deus colocou no nosso coração esse tema, sem filtro. E muitos de nós, talvez quase todos aqui, já usaram filtro aí nas redes sociais para alguma coisa, né? Para deixar a pele ali lisa, para afinar o rosto, para mudar de cor. Ou seja, a gente vive um tempo, a gente vive em uma geração que aprendeu a esconder aquilo que ela não gosta. Aprendeu a disfarçar aquilo que ela não quer, aquilo que ela não gosta, aquilo que ela não quer expor. E por que isso é um perigo? Porque a geração do esconder do Instagram virou a geração do esconder da alma. Os filtros agora não são somente nas redes sociais, mas eles transpassaram para a nossa vida. Eles agora são reais ao ponto de nós queremos mostrar algo que não somos, algo que não temos, algo que não conseguimos, algo que não alcançamos. Isso é muito perigoso, porque nós sabemos que Deus ele quer mudar pessoas e não personagens. Então não adianta você estar lá no seu Instagram postando ser uma pessoa que você não é. Isso é extremamente perigoso. Eu estou falando de Instagram porque é onde é mais comum, eu acho, esse tipo de postagem, né, com filtros. As pessoas fingem que estão tudo bem, fingem que está tudo legal, mas na verdade o que importa é o que está atrás daquele filtro. Quando eu falar aqui de filtro, quando eu falar de Instagram, eu estou falando literalmente da nossa vida. Porque, como eu disse, aquilo que um dia foi colocado na rede social parece que adentrou na nossa vida. Parece que os filtros hoje em dia, eles estão mais comuns do que a própria realidade que a pessoa vive. A geração dos filtros da foto virou a geração dos filtros da alma. E isso é muito perigoso. Porque Deus ele quer transformar quem você realmente é. E se você mostra uma pessoa que você não é, não tem como ter uma transformação absoluta. Mateus 6,6, nós até falamos sobre isso na KNL antes de ontem, que diz lá, né, entre no seu quarto, feche sua porta, ore a seu pai em secreto e ele lhe ouvirá, ele lhe recompensará. Ou seja, o Senhor nos convida a ter momentos a sós com Ele, mas esses momentos a sós com o Senhor, eles precisam ser sem filtros. Esses momentos com o Senhor, você não precisa querer mostrar ser uma pessoa que você não é, ter uma identidade que você não é. Porque às vezes a gente reclama que tem crise de identidade, mas é porque a gente mesmo não quer viver a nossa identidade. Deus nos chamou, Deus nos fez de um jeito, ou nos chamou para algo específico, e com os filtros nós vamos modificando aquilo que nós precisávamos ser. E aí essa modificação ela vai sendo cada vez mais comum, cada vez mais comum. Só que, meu irmão, diante de Deus não existe filtro. Você pode enganar quem você quiser, você pode enganar todos os seus seguidores, você pode enganar o seu pastor, você pode até enganar o seu líder, mas a Deus você não engana. Então não adianta ir para cima de Deus com filtro. Não adianta fazer as coisas às escondidas achando que o Senhor não está vendo, porque Ele está. E como está? Cada mínimo detalhe que nós fazemos, cada passo que nós damos, eles são vistos pelo Senhor.
Por isso que você pode até usar de filtros para enganar muitas pessoas, mas a Deus você não engana. Os filtros, eles não servem no reino espiritual. Eles não adiantam. Na verdade, eles nem lhe ajudam. Porque o Senhor quer modificar, Ele quer transformar exatamente aquilo que tem dentro de você. Aquilo que de fato você carrega. Só que você quer mostrar que carrega algo que você não tem. Como vai haver transformação? Como vai haver renúncia se... A gente estava até falando aqui, eu acho que alguém ministrou sobre isso aqui na igreja. Que uma pessoa foi para o psicólogo e disse que não estava resolvendo nada. Passou não sei quanto tempo indo para o psicólogo não resolvia nada. E quando a pessoa chamou ele para conversar, rapaz, por que o psicólogo não está dando certo com você? Ele disse, porque eu estou mentindo para ele, não estou falando a verdade. Como é que o psicólogo vai ajudar? Da mesma forma, é com Deus, da mesma forma é no reino espiritual. A quem nós estamos querendo enganar? O seu psicólogo lá, essa pessoa, né? Ela até conseguiu enganar, mas eu quero ver ela enganar a Deus. Então quando você chega diante de Deus, é como de fato você chega teoricamente num psicólogo. Você tem que mandar real. Não adianta mentir não. Não adianta você chegar na Apivida, na UPA, com dor de cabeça e dizer que está com dor de barriga, não. Talvez os remédios sejam até o mesmo, mas a forma de tratar, eu creio que seja diferente. Então não adianta chegar para Deus com as suas atitudes que você vem vivendo durante todo esse tempo, durante todo esse ano, achando que Deus está se enganando com aquilo que você está se tornando, só que Ele não está. O reino de Deus, ele é feito de renúncia, independente de idade. Nós estamos aqui numa rede de jovens, mas independente de idade, precisamos renunciar aquilo que é de nós, aquilo que é nosso. Precisamos renunciar a nossa própria vida, o nosso próprio eu, para que o Senhor de fato possa entrar, para que de fato Ele possa transformar, para que de fato Ele possa fazer aquilo que precisa ser feito. Só que com filtro não dá. Com filtro não dá. Com filtro você tenta enganar. Com filtro você mostra o rosto, ou mostra uma atitude, mostra alguma coisa que você não é. E eu queria ler com vocês lá no Salmos 139, para a gente exemplificar um pouco mais. Salmo 139, do 1 ao 4. Salmo 139, do 1 ao 4 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me deito e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu, Senhor, já me conheces inteiramente. A quem você está querendo enganar, meu? Não adianta a gente viver uma vida falsa, uma vida onde mostramos ser alguém que não somos. Hoje a gente tem um nome, mudança de personalidade, né? As pessoas mudam a personalidade, mas sem alisar, eu conheço como pecado. Sem alisar, eu conheço como desagradar o coração de Deus. Porque a palavra diz que Ele já nos conhece. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, Ele sabe o que nós vamos falar. Então por que esconder aquilo que nós vivemos? Como eu disse, você pode esconder de muita gente, de muitas pessoas. E aqui quando eu falo de esconder, eu não estou falando de esconder para mim. Não estou falando de esconder para o apóstolo. Eu estou falando de Deus mesmo. Porque a mim você pode enganar, como eu já disse, o apóstolo você pode enganar, o seu líder você pode enganar, mas a ele não. Nós estamos falando hoje de uma vida de relacionamento sua para com Deus. Não é sua com o pastor, não é sua com os seus seguidores. Aqui nós estamos apenas exemplificando. Só que filtros escondem, mas não curam. Trazendo de volta para a rede social, para o Instagram, você pode até esconder uma espinha no seu rosto lá, na foto, mas ela continua no seu rosto. Você pode esconder a cor do seu cabelo. Você acha que seu cabelo está feio, por exemplo, e você pode colocar um filtro lá e esconder, mas ele continua sendo feio. Eu estou falando de cabelo feio porque eu posso falar. Você pode até esconder locais onde você está, colocar uma localização que você não está, mas isso não muda o local que você se encontra.
Na sua alma é da mesma forma. Não adianta você querer mostrar ser bonzão demais, estar tudo bem demais, se a verdade que está dentro de você é outra. Muitos de vocês talvez chegaram aqui exatamente dessa forma, com um filtro por fora, mas por dentro só Deus sabe como é que está. De tristeza, de desânimo, de ansiedades, de depressões. Você talvez passou essa semana toda precisando rir para alguém, precisando sorrir, precisando talvez até dar uma palavra de ânimo a alguém. Mas e você por dentro, como é que você está? A sua alma por dentro, como é que ela está? Será que adianta colocar um filtro nisso? A palavra de Deus diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E aí você pega aquilo que você faz, aquilo que você vive, você esconde. Não faz aquilo que deveria fazer. Retém para você aquilo que deveria ser compartilhado, para que você mesmo seja curado. Não é para lhe expor, é para lhe curar. Obviamente que quando nós falamos isso, eu não estou falando que você vai colocar lá no seu Instagram o que você está passando a sua vida todinha. Tem pessoas certas para você fazer isso, assim como tem pessoas erradas para você fazer isso. Por isso que é importante você estar nos caminhos do Senhor, firmado, entendendo, caminhando, andando com homens e mulheres de Deus, entendendo quem está ali para somar com você e entendendo quem está ali para não somar com você. Tem caminhos que não lhe pertencem mais. Tem caminhos que um dia você pediu para Deus tirar, e você mesmo está voltando para lá, com os seus próprios pés. Existem pessoas que você já deveria ter se afastado. Existem amizades que você já deveria ter deixado de lado. Mas você insiste em caminhar contra a vontade de Deus. Insiste em viver a vida toda com um filtro. Insiste em viver algo que você na realidade nunca vai viver, se não modificar. E talvez tenha aqui jovens sorrindo, mas por dentro estão chorando. Talvez tenha jovens dizendo aqui: eu estou bem, mas por dentro está quebrado. Tem jovens que às vezes postam até versículos da Bíblia no seu Instagram, mostram uma certa liberdade, mas por dentro são presos, porque vivem de filtros. Não há como ajudar quem não pede ajuda. As pessoas hoje, vou falar aqui uma coisa. As pessoas hoje na igreja, elas criaram um costume horrível, de que qualquer coisa que dá errado na vida delas, que muitas coisas na verdade dá errado na vida delas, elas culpam o seu líder ou elas culpam o seu pastor. Mas foi elas que tomaram a atitude de fazer as coisas erradas. Mas a culpa é do líder ou a culpa é do pastor? E aí eu lhe faço uma pergunta: se a culpa é do seu líder, quantas vezes você sentou com o seu líder, com o seu pastor, para falar sobre esse assunto, para pedir ajuda? Quantas vezes você sentou com o seu pastor e abriu seu coração, colocou tudo para fora? Talvez nunca, mas a culpa é dele. Terceirizamos as responsabilidades que são nossas. Quando é bom, quando é algo que nós vamos erguer um troféu, vamos dizer assim, aí é a gente, aí foi eu que fiz, aí é eu sou top, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando as coisas dão erradas, procura-se uma pessoa para culpar. Mais um filtro, filtrando aquilo que é seu e colocando a responsabilidade no outro. Só que se você não compartilha com pessoas que podem lhe ajudar, você não tem como ser ajudado. Lembra do exemplo que a gente citou aqui do psicólogo? É a mesma coisa de você voltar lá e ir a um médico. Você está com dor de cabeça, mas você chega lá no médico, é recepcionado por ele, e você senta lá e fica calado. O médico olhando para você e você olhando para o médico. Tem possibilidade dele tratar a sua dor de cabeça? Não, porque você não falou que estava com dor de cabeça. Da mesma forma é o Senhor. Você chegou aqui talvez com muitas feridas na sua alma, mas quantas vezes você orou ao Senhor dizendo: Senhor, tira essas feridas? Quantas vezes você dobrou os seus joelhos? Quantas vezes você entrou na presença do Senhor e clamou a Ele para que tire isso de você? Quantas vezes você chegou na sala do trono? Quantas vezes você chegou na presença de Deus e disse: Senhor, me ajuda? Qual foi a última vez
que você se humilhou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você fez um sacrifício de adoração ao Senhor? Sem filtro, sem querer mostrar uma personalidade que você não tem, sem querer mostrar uma identidade que você não tem. É isso que o Senhor convida você a fazer hoje. Se você ainda chegou aqui nessa noite, ainda com esse pensamento de mostrar ser uma pessoa que você não é, que o Senhor livre você disso hoje em nome de Jesus. Porque não adianta viver com filtros. Não adianta querer compartilhar, até com seus amigos mesmos, uma pessoa que você não é. Não adianta querer compartilhar o que você não vive. Porque um dia, o ditado diz, né? Um dia a ficha cai. Quando você passa a vida escondendo a sua dor, você impede de Deus lhe tratar. Quando nós olhamos para a história do filho pródigo, ele só conseguiu voltar para o pai quando ele realmente tirou os filtros. Pai, peguei contra Deus, peguei contra ti, não sou digno nem de ser chamado seu filho. Me coloque pelo menos como um dos seus empregados. O filho sai de casa, leva tudo o que era dele, de uma forma, vamos dizer assim, rebelde. Mas quando ele volta à casa do pai, ele volta sem filtro. Ele não volta dizendo, olha pai, eu queria voltar porque eu peguei meu dinheiro e eu perdi, eu joguei, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Ele disse, não, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, não sou digno de ser chamado seu filho. Me coloca como um dos seus empregados, pelo menos um dos seus empregados. E sabe o que o pai dele faz? A mesma coisa que Deus faz com você quando você chega para ele sem filtro. Coloca um anel no seu dedo, coloca você num lugar de honra, coloca você no lugar de filho, coloca você no lugar que você nunca deveria ter saído. É isso que o Senhor tem para você. Só que para isso você precisa viver sem filtro. Não adianta. Quem usa filtros demais esquece a sua própria identidade. Com o tempo a identidade vai se perdendo. De tanto você querer esbanjar, de tanto você querer viver uma vida que você não tem, de tanto você querer mostrar uma pessoa que você não é, você perde sua própria identidade. Deus às vezes lhe chamou, às vezes não, eu tenho certeza que Deus lhe chamou para algo lindo, algo perfeito, algo maravilhoso. Só que quando você coloca o filtro, você impede que isso chegue até você. Porque Deus quer mudar aquilo que realmente você é. Deus quer transbordar dentro de um coração que você realmente tem, e não quem você quer mostrar ser. É por isso que esse tema, o tema dessa rede é sem filtro. Tem até um outro nome aqui. Deus vê além do que mostramos. Deus vê além do que mostramos. Quanto mais você tenta parecer quem não é, mais você se perde de quem realmente você é. Cada vez mais distante. Quanto mais filtros, mais distantes do propósito. Quanto mais nós caminhamos em uma vida à toa, com filtros, mais distante estamos daquilo que Deus quer fazer. E esse filtro que eu estou falando também de personalidade, usei aqui exemplos das redes sociais, da sua identidade, da sua personalidade, mas esse filtro pode ser sua própria vida. A sua própria vida jogada ao léu, enganando e se permitindo ser enganado, em um mundo onde não tem nada para oferecer. Lá também é um filtro. Lá também mostra coisas que parecem boas, mas quando você mergulha, você percebe a desgraça que é. Isso também é um filtro. Estar aos pés do Senhor, estar na casa do Senhor, estar nos caminhos do Senhor, também é fugir desses filtros. Também é fugir das coisas que o diabo um dia quis colocar em você. Só que como o apóstolo sempre fala aqui, como a gente sempre fala aqui, infelizmente ou felizmente, a gente não pode tomar essa decisão por você. É algo que você precisa fazer. É algo que você precisa tirar. É algo que você precisa se humilhar ao Senhor. E muitas vezes vivemos dentro desses filtros. Muitas vezes estamos aí mergulhados em ser uma pessoa que não somos, pelo simples fato de não conhecermos o Deus que professamos. Misericórdia, mas é verdade.
colocamos Deus na nossa mente e no nosso coração como nós queremos que Ele seja. Nós muitas vezes fazemos Deus. Botamos uma figura na nossa mente de como Ele é, o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele deixa de gostar, o que Ele não gosta. Mas a verdade é que muitas vezes não fazemos essa consulta a Ele mesmo. Então nos distanciamos de Deus a cada dia que passa, quando não temos relacionamento com Ele, e esse filtro que nós colocamos se passa a ser cada dia mais comum. Cada dia que passa você vem com um filtro novo, um filtro diferente, uma personalidade nova, querendo mostrar algo novo, porque não tem tempo investido com o Senhor. Tem tempo para fazer tudo, mas se falar em 10 minutos ali para ler a palavra, ou para fazer um momento de oração, não vai. 1001 desculpas, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí vai e começa a se distanciar de Deus e viver um novo filtro. O filtro da incredulidade. O filtro da desobediência. Só que não adianta você querer mostrar o que você não é. Lá em acho que é 1 Samuel, vai falar que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então não adianta você querer mostrar um coração que você não tem. E reforço novamente, estou falando isso, não é da sua forma de enganar as pessoas, é enganar a Deus. A mim você pode até conseguir enganar talvez a vida toda, mas ao Senhor nós sabemos que não. Lá nesse mesmo livro de Samuel, nós vemos a história de um rei, o rei Davi, muito conhecido por nós, onde o seu sucessor, que ainda era rei, o rei Saul, quis colocar um filtro nele. E aqui nós percebemos que mesmo os filtros que parecem nos ajudar, se não estiver alinhado à vontade de Deus, pode nos prejudicar. O rei Davi, certa vez, ele chega e para lutar com Golias, foge a memória agora, não sei se é Saul ou se é Jonathan, que chega para ele e dá uma armadura, coloca alguns acessórios para que Davi lutasse aquela guerra com Golias. Só que aquela armadura ficou muito pesada para Davi. Aquela armadura não servia para Davi. Não era aquela a forma a qual o Senhor queria que Davi lutasse aquela guerra. E aquele filtro não coube, não valeu, não ajudou. Armadura, capacetes, armas para lutar aquela guerra. Mas Davi decidiu ir para cima daquele gigante com apenas uma coisa: com uma palavra de Deus, com a fé que ele tinha no seu coração, que aquele gigante não era nada. E ele foi para cima dele com nada, apenas uma pedra e uma funda, e derrotou o gigante. E eu tenho quase certeza que se Davi tivesse ido com aquela ruma de armadura, ele não tinha conseguido ganhar aquela guerra, porque ele estava vestindo algo que não era dele, era de outra pessoa, era de outro guerreiro, era de outro soldado. É tanto que quando ele chega para Golias, ele diz: você vem a mim com lança, espada, porém eu venho em nome do Senhor. Ele só tinha isso. Davi só tinha isso. Ele só tinha essa palavra e a convicção de que ele ia vencer aquele gigante. E era exatamente isso que ele precisava. E foi exatamente isso que ele precisou. Ele não precisou de mais nada. Você também não precisa de mais nada. Você não precisa querer vestir uma armadura que não é sua. Você não precisa querer olhar para algo que não é seu. O que Deus tem para você é para você. Aquilo que Ele planejou para você é para você. Não cabe em outra pessoa, não vai caber. É a mesma coisa de... Deixa eu ver aqui. É porque ele não está aqui hoje, Robinho, né? É a mesma coisa você querer colocar uma camisa de Robinho em honra. Aí, ó. Não dá não. Nem? Nem de lá. Não dá de jeito nenhum, porque a camisa de Robinho é de Robinho. E a de honra é de honra. Cabe 4 Robinhos dentro da de honra? Cabe. Mas a de Robinho é dele. A armadura que Deus preparou para Robinho é dele, e a que ele preparou para Iorra é de Iorra. Ou seja, os planos que Deus estabeleceu para Robinho pode ser um, e para Iorra pode ser outro. Nós estamos aqui com várias pessoas onde
Aqui, só que na igreja nós servimos em vários ministérios. Aqui tem pastores, tem apóstolos, tem ministério de mídia, tem jovens, tem louvor, tem dança, voluntariado, projetor. Nós estamos com novas contratações ali no projetor e na iluminação. De peso ali. Então, grande investimento nosso. Então, já perdi até meu raciocínio do que eu estava falando. Então, aquilo que o Senhor preparou para você, é para você. Não adianta querer se conectar com aquilo que não é seu. Não adianta querer se prender a algo que Deus não preparou para você. Eu conheci pessoas, eu conversei com uma pessoa, 2 ou 3 pessoas de outras igrejas na época que eu era. Pessoas que elas queriam ter o cargo que outras pessoas já ocupavam na igreja. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa que ela queria ser o líder de jovens daquela igreja. Só que aquela igreja já tinha um líder de jovens. E nessa época eu conversei com essa pessoa e eu falei, não com essas palavras, mas eu falei exatamente isso. Eu disse, meu irmão, aqui já tem líder de jovens. Eu não acredito que Deus está colocando você como líder de jovens aqui, tendo um líder de jovens, não. A menos que Ele tire o líder de jovens daí. Mas não faz sentido você querer almejar algo, ou almejar um ministério, ou almejar uma função, que Deus já escolheu outra pessoa para fazer. Já ouviu aquele ditado, cada um no seu quadrado? Pronto, o reino de Deus é do mesmo jeito. Então, eu naquela época conversei com essa pessoa, a conversar com Deus e entender o que Deus queria para ela. Porque ela estava querendo exercer aquilo que ela queria fazer. Ela queria aquele cargo, ela queria aquela função, ela queria aquele ministério. Só que essa não era a vontade de Deus. Talvez muitos de nós, eu estou falando esse exemplo de ministério, porque é um exemplo que aconteceu real, que eu conversei com uma pessoa. Mas na sua vida pode ser outras coisas. Talvez você olhe para outras pessoas, veja uma alegria, veja um ânimo em algumas pessoas, e talvez você pense, eu nunca vou viver isso. Vai viver isso. Vai viver. Só que você precisa estar alinhado dentro daquilo que você precisa. Muitas vezes não acessamos locais, não acessamos pessoas, porque não mostramos quem realmente somos. Eu estava citando um exemplo essa semana. Acho que foi com o Robin também, a gente estava dentro do carro. Eu passei por uma empresa ali. Eu disse, Robin, já trabalhei nessa empresa aqui. Sabe o motivo de eu ter sido demitido dessa empresa, Robin? Ele disse o que? Eu disse a minha letra, que era feia. O cara me demitiu porque minha letra ela é feia, ela é horrível. E a pessoa me demitiu porque a minha letra era feia. Simples assim. Não adiantou. Eu até tentei fazer umas letras bonitas, mas eu acho que ficou pior do que as outras, porque a minha também não entendia. A que eu tentei inventar, nem eu entendia. Ou seja, não adiantou eu querer inventar algo que eu não tinha, algo que eu não era, porque a consequência chegou logo à porta, logo uma demissão. A empresa teve até prejuízo financeiro nessa época por conta disso. Então, não adianta querer que Deus transforme em alguém que você não é. Não adianta querer pedir a Deus renúncia. Não adianta querer pedir a Deus cura, se você nem diz a Deus que está doente. Ah, Deus sabe de tudo? Claro que sabe. Para cima de mim? Para cima de quem? Mas será que Deus ele não quer ouvir de você? Qual é a lógica de Deus dizer, entre no seu quarto, feche a sua porta, fale comigo, ore, se Ele não quisesse ouvir de você o que precisa ser dito? O que você faz, Ele já sabe. Ele quer saber o que você quer dizer a Ele acerca disso. Ele quer saber o que você tem para falar para Ele acerca disso. E eu sei que tem pessoas aqui que talvez nunca tiveram esses momentos com o Senhor. Talvez chegou aqui, é novo convertido, ou ainda não aceitou o Senhor, e talvez nunca tiveram esses momentos. Mas assim como tem pessoas que já tiveram esses momentos e com o tempo se esfriou. Só que Deus tem saudade disso. Se tem uma coisa que Deus tem saudade em você, era da época que você queimava por Jesus. Era da época que você entrava no seu quarto e você chorava. O que Ele tem saudade de você era quando você chegava para Ele e você não chegava com palavrinha bonita, formalmente. O que Ele sente saudade de você era quando você chegava para Ele com o coração sincero, com o coração aberto, dizendo realmente o que você está sentindo, o que você está passando. E não uma formalidade a qual Ele não precisa dessa formalidade.
O que Deus sente saudade era de que você não via a hora de chegar em casa para ler a Bíblia, para ler a palavra, para ter momentos a sós com o Senhor. É isso que Ele tem saudade em você. Do tempo que você não usava filtros para falar com Ele. Do tempo que você não se enrolava com as próprias palavras, porque queria falar algo bonito para o Senhor. Deus não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de um coração sincero. Ele precisa de um coração aberto. Ele precisa que você chegue para Ele e fale o que precisa ser falado. Ele precisa que você chegue para Ele e você confesse aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Seja você já tendo feito isso ou ainda não. O caminho é o mesmo. Mateus 6:6. Então que nessa noite você possa entender que o Senhor, Ele não precisa de filtro. Ele não cura pessoas com filtro, Ele não cura personagens, Ele cura pessoas. Na palavra de Deus nós vemos claramente alguns personagens. Pedro negou Jesus e Jesus o restaurou, sem filtro. A mulher samaritana teve o seu passado exposto e Jesus a curou, sem filtro. Jacó admitiu quem era e Deus o transformou, sem filtro. E Ele quer fazer a mesma coisa com você, sem filtro. Ele quer fazer o mesmo com você. Ele quer operar algo grande e maravilhoso em você, jovem. É por isso que você precisa o acessar sem filtro. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem chamados para todos vocês aqui. Muitas pessoas tenho certeza que sairão daqui, dessa rede, desse ministério, desse ministério, como líderes, pastores, cantores, músicos, ministério de dança. Existem esses potenciais dentro de você aí. Existem algo que Deus está chamando você para viver. Só que porque você está com filtro, Ele não faz. Essa própria mulher samaritana, quando ela teve seu passado exposto, ela perguntou: como eu vou adorar se o templo é em Jerusalém, por exemplo? E Jesus respondeu a ela: haverá um templo, e que nem aqui e nem lá. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, a qual adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não adianta você querer colocar filtro com o Senhor. Não importa nem onde você está. Se o seu coração estiver aberto para Deus fazer aquilo que precisa ser feito, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Mas para isso Ele precisa do seu coração aberto. Para isso Ele precisa que os teus caminhos estejam atrelados aos caminhos dEle. E que você saia hoje aqui nessa noite com essa convicção de que Deus tem algo para você. E quando eu falo esse Deus tem algo para você, não é só para parafrasear, não. Deus tem algo para você. E eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Queria convidar você, assim como essa mulher foi orientada pelo Senhor, para o adorar em espírito e em verdade. Eu queria convidar você a fazer exatamente isso. Não tenha filtros. Se você quiser, se deite, se ajoelhe, se sente, fique em pé. Mas o que você precisa fazer, a única coisa que eu peço para você fazer nesse momento, é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo ser. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo ser. Fogo em teus olhos.
amores, queimou todos os outros amores. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode o fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai, não vai, não. Nos tornamos, a chama, ela não vai se apagar, não. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar.
Muitos aqui, tenho certeza que chegaram cansados, não de viver, mas de fingir. O Senhor hoje, Ele tem esse convite para você. Ele convida você a tirar o filtro. Eu tenho certeza que muitos aqui chegaram e já fizeram um planejamento daquilo que vão viver em 2026. Planos, propósitos, promessas. Mas o Senhor, Ele está convidando você a tomar um novo destino hoje. Não é no dia 31 de dezembro, não é no dia 1º, é hoje. Tem pessoas que chegaram aqui e talvez estão distantes dos caminhos do Senhor. Por muito tempo viveram fora. Por muito tempo estavam fora das promessas, fora dos propósitos, fora dos planos do Senhor. E o Senhor convida você, assim como aquele filho pródigo, a voltar para casa hoje. Então o louvor vai continuar ministrando. E eu vou deixar esse tempo aberto. Se você está aqui, ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, a oportunidade é agora. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida, reconhecendo que Ele é a saída para as suas lutas, para os seus problemas. Eu sei que o medo, a vergonha, ela quer te parar, mas o Senhor diz para você: eu sou a sua força, eu sou aquele que posso fazer aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Então, se você quiser aceitar Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, a hora é agora. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que a gente vai orar por você, em nome de Jesus. Buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Pai, cura hoje aquilo que um dia tentamos esconder. Restaura, Senhor, aquilo que um dia nós tentamos filtrar. Nós entregamos aqui, Pai, a nossa vida. Nós entregamos, Senhor, aqui o nosso coração íntegro, disposto a te adorar, disposto, Senhor, a te servir, sem filtros, sem mentiras. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos aqui quem verdadeiramente somos, para que o Senhor possa fazer um plano novo em nós, para que o Senhor possa fazer algo novo em nós. Nós reconhecemos aqui, Pai, que nós somos pequenos, mas também reconhecemos que o Senhor é grande. Nós reconhecemos, Pai, que sozinho nós não podemos, e é por isso que nós reconhecemos a Tua soberania em nós. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Então, Pai, opera em nós aquilo que o Senhor quer operar, e não simplesmente aquilo que um dia nós quisermos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos todo esse ano de 2025 que nós vivemos até aqui, e desde já, Pai, nós te pedimos
um 2026 da colheita do céu nessa cidade. Nós te pedimos, Pai, um 2026 cheio da presença de Deus, cheio da tua presença em nós. Nós declaramos, Pai, que o inferno não prevalecerá. Nós declaramos, Pai, que as portas da igreja, Senhor, que o diabo não terá poder e nem domínio sobre ela. E por isso, Pai, nós declaramos que as pessoas chegarão a esse lugar. Nós declaramos que 2026, Pai, será o ano da salvação nesse lugar. Será o ano do teu derramar, Senhor. É nisso que nós cremos, Pai, é nisso que nós nos apegamos. É agradecendo por aquilo que o Senhor fez e convictos daquilo que o Senhor irá fazer. É por isso que nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apóstolo. Aleluia. Aí no seu lugar onde você está, comece a adorar o Senhor. Comece a ser grato a Ele por esta palavra, muito oportuna por sinal, para que caia todo filtro, toda máscara, todo engano, toda mentira. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque aprove Tu nos trazer aqui para ouvir desta palavra, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida, cada pessoa que entrou por esta porta, cada pessoa que está assistindo através dessa transmissão. Senhor, o que nós somos, cheio de filtros, cheio de máscaras, cheio de enganos, meu Deus, onde Tu nos conheces, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu já nos conhecia no ventre de nossas mães, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que seja tirada toda mentira, que o Teu povo ande em verdade, meu Pai, porque Tu és a verdade. Senhor, que no nome de Jesus, que seja caia por terra todo mau caratismo, todo engano, toda mentira que não leva a Ti, ó Pai. Senhor, traz sobre o Teu povo um ânimo novo, um vigor novo, uma alegria nova de Te servir, de Te adorar verdadeiramente, sem mentiras, sem enganos, sem filtros, meu Deus. Porque a Tua palavra diz, Pai, se ainda que eu for para o mais profundo abismo, ali Tu estás. Se eu for para o mais alto monte, Tu também ali estás, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, agora, sobre a Tua igreja estabelecida aqui nessa cidade, agora tira todo o filtro, meu Deus. Tira toda mentira, tira todo engano, Pai. Que nós saiamos daqui, Senhor, convictos, ó Deus, que Tu quer nos ouvir como nós somos, que Tu quer nos ver como nós somos, que nós não andemos, Pai, em mentira e em engano, mas que nós andemos em verdade. Senhor, traz libertação para o Teu povo, traz um ânimo novo, traz um vigor novo, enche o Teu povo de alegria, Pai, porque quando revelamos a mentira, a alegria vem, Senhor. E eu creio, Pai, que quando nós confessamos quem somos verdadeiramente, Tu vai nos amar mais ainda, Senhor. Tu vai nos olhar com Teu olhar de amor, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas lutas, mesmo diante das nossas dificuldades. Tu vai nos olhar com o Teu olhar de amor, Senhor. Tu vai nos amar do mesmo jeito, Senhor. Mas precisamos tirar toda mentira, precisamos tirar todo o filtro, precisamos tirar a carapuça, precisamos tirar, Pai, aquilo que tem impedido nos aproximarmos de Ti. A Tua palavra diz: vinde a mim como estais, vinde a mim. Oh Espírito Santo, enche o Teu povo nesta noite de um amor, de um temor. Que não seja aqui, Pai, a última rede deste ano, mas que seja, meu Deus, o início de uma decisão, de uma tomada de decisão, de viver uma vida diferenciada, de viver uma vida sem filtro, de viver uma vida sem mentiras, de viver uma vida sem engano. Porque um dia, Pai, a verdade vem à tona. Um dia, Senhor, aquilo que estava encoberto será descoberto. Aquilo que estava escondido virá a verdade, virá à tona. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. A igreja viva, a igreja que se volta para Ti, a igreja que pede perdão, a igreja que reconhece o erro, a igreja que não foge da verdade, mas entrega a vida e consagra a vida. Deus abençoa, Pai,
a nossa juventude. Obrigado, Deus, por tu ter levantado esse casal como líder de jovens. Obrigado, Deus, porque tu tem dado força, tu tem dado a palavra, e eu creio que a tua igreja está sendo alimentada pela verdade e pela palavra. Senhor, toma esse lugar nas tuas mãos, enche esse lugar, muda a atmosfera desse lugar, que toda mentira caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje inicia-se um novo tempo sobre a vida daqueles que tiram os filtros da sua vida. Não adianta tentarmos enganar a Deus, porque ninguém engana ao Senhor. Mas que você possa verdadeiramente abrir o seu coração para Ele, que você possa se lançar na presença do Senhor. Pai, aqui está o teu povo que vieram para ouvir a tua palavra. Abençoa cada um deles, ó Deus, que tenham um retorno para casa em paz, que eles sejam prósperos, guardados e protegidos pela tua mão. Abençoa, Pai, a rede radical que esse ano se fez presente no meio dos jovens. Abençoa, Pai, que o ano que vem seja uma rede de arrasto de muitos jovens, muitas famílias e muitas vidas. Mas, Senhor, tu sabes que sem filtro não é possível. Tira toda mentira e todo engano do meio do teu povo, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos aos céus. Pai, a tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ministério de louvor tão lindo e tão maravilhoso. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui nesta noite. Vocês são todos preciosos aos olhos do Senhor. Vocês são bênção. Pai, em nome de Jesus, que eles tenham, meu Deus, a tua presença por onde quer que forem. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Hoje nós temos nossa cantina. Pode ali e se deliciar em nome de Jesus. Deus abençoe. Rede Radical. De passagem, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. De passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou.
é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu é o meu lugar.